Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre custos nas empresas, um tema super importante para todas as atividades, seja de importação, exportação, seja distribuição, seja uma indústria, né? Qualquer dessas atividades tem um foco preponderante em custos, ainda mais no Brasil, onde a gente enfrenta uma carga tributária alta, um custo Brasil alto. Então, esse tema é muito importante. A doutrina clássica classifica os custos principalmente em custos fixos e variáveis, ou custos diretos e indiretos também. Essas classificações são as mais utilizadas, né, na doutrina clássica. Hoje eu vou entrar um pouquinho vamos fazer uma abstração e vamos falar de custos visíveis e invisíveis, né? Custos ocultos. Ocorre que muitos dos custos que uma empresa incorre na sua atividade estão muito além da visão, além do nosso campo de visão. E percebê-los e ter uma dimensão de quanto representam esses custos, às vezes é muito difícil para quem está na operação, numa seção comercial, por exemplo, ou administrativa, que não lida com os custos. Talvez seja mais fácil para a contabilidade. Então, recapitulando o que é o custo fixo e variável, né? O custo fixo é aquele que não varia de acordo com a quantidade do produto, né? Pelo contrário, você tem um estoque de material que você compra ou que está pronto para vender e os custos fixos não se alteram em relação ao material. Você tem, por exemplo, o aluguel do seu imóvel, do escritório, R$ 100.000 por mês, ele não vai variar de acordo com o quanto você compra de produto ou quanto você vende. Por outro lado, os variáveis são, por exemplo, os tributos que oneram uma importação, fretes. Então, quanto mais produtos, quanto mais materiais você adquire para fazer as suas transações, esses custos variam e, portanto, são variáveis. Custos diretos são aqueles que têm relação direta com o produto, né, os materiais, e os indiretos, naturalmente, não têm. Eu falo custos visíveis e invisíveis, a gente tem que entrar numa dimensão, numa percepção por um setor. O que o setor comercial consegue verificar de custos? É claro que o sistema corporativo permite que ele veja alguns detalhes, mas não todos. Naturalmente, existem informações privilegiadas que devem ser protegidas, né, pela empresa, como aportes dos sócios, retiradas, salários de diretores, de empregados. Isso está naturalmente protegido por um sigilo que é muito importante manter. Entretanto, muitas vezes, alguns custos que a gente acaba deixando passar. E hoje eu vou falar de um custo muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se a gente considerar uma grande empresa, ela vai fazer um investimento, ela vai vai fazer um prédio, e é uma empresa que vai ter 3.000 funcionários. Uma fábrica com 3.000 funcionários em 3 turnos, 1.000, 1.000 e 1.000, os 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Pergunto, qual seria o custo aproximado que essa empresa gastaria apenas nos banheiros, nos vestiários? Quanto será? Acontece que 3.000 funcionários todo dia, se a gente pensar que eles vão fazer as duas necessidades básicas, digamos, número 1 e número 2, durante o dia, e vão dar 3 descargas. Vamos colocar 3 para arredondar. Vão gastar 7 litros por descarga, 3 descargas e mais 5 litros aproximadamente de água para lavar as mãos, fazer sua higiene. Então eu tenho aqui as contas, o consumo de água com essas descargas, mais as pias, a limpeza geral que vão ser utilizadas todo dia, com a tarifa mais baixa. Aqui no estado de São Paulo está em torno de R$ 13, mas a gente colocou 10 para arredondar. Nós vamos ter um custo total mensal em água, inclusive os chuveiros, porque esse porte de empresa ele tem que ter chuveiros. E se a gente considerar que 10% apenas de todo esse efetivo, ou seja, 300 pessoas vão tomar banho todos os dias, uma média de 40 litros por dia. Então nós vamos ter um consumo mensal de 27.450 em água, 2 toalhas de papel por dia. Então, nós vamos ter no mês R$ 5.400 em papeizinhos, toalha de secar as mãos. E papel higiênico, considerando 1,5 m por pessoa, ou 4.500 metros por dia, nós vamos ter ali aproximadamente R$ 2.025 por mês. Vai dar 135 mil metros por mês. É claro que detergente, sabão, etc., a gente tem uma estimativa, R$ 1.500
reais por mês. E isso é interessante, porque numa fábrica de 3 mil funcionários, de acordo com a NR24, tem que ser separado, é claro, banheiros de mulheres e banheiros de homens, e nós vamos chegar com vestiário, chuveiros e banheiro a 3 mil metros quadrados. 3 mil metros quadrados apenas de banheiro. Tá? Vários sanitários, é claro, são muitos funcionários. Isso por normas, isso é exigido. Tá? Então nós vamos ter também, por dia, pelo menos 10 funcionários de limpeza por turno. Estamos falando de 3 mil metros quadrados. Então, se a gente pegar uma média de 2 mil reais de salário dessas pessoas, e ela vai ter mais 1.000 de benefícios, vale transporte, não sei, etc. Os tributos sobre isso, vamos colocar mais uns 1.000. Para não pesar muito, eu coloquei 4 mil na minha conta. Tá? Coloquei 4 mil na minha conta, vamos supor que tem 1.500, etc. Lembrando que esses funcionários não ganham 12 salários por ano, eles ganham 13 salários, ganham o 13º, e mais as férias que eles não estão lá. Se eles não estão lá, alguém tem que cobrir, então a gente põe 14, e mais um terço de férias, então 14,3. Nós temos aqui um total mensal bruto de 143 mil reais para limpar os banheiros. Manutenção, R$ 1.500 por mês. Consumo de eletricidade, altíssimo, R$ 15.120 por mês, de acordo com as normas também de iluminação padrão, mas isso é só visível. O que será que a gente não viu? Essa empresa, para estar em São Paulo, desse porte para 3 mil pessoas, ela vai ter pelo menos 35 mil metros quadrados de área, num terreno de 50 mil metros quadrados. Só o prédio e terreno na área de São Paulo vai exigir um investimento de 100 milhões. 35 mil metros quadrados, 3 mil de banheiro, nós temos 8,57%. Significa que 8.571.420 reais corresponde a esses 3 mil metros quadrados. A gente está falando só do prédio, não dos equipamentos. Prédio, terreno, aqui na área de São Paulo. A depreciação desse valor, considerando 4% por ano, vai dar mais 28.570 juros sobre o capital próprio, óbvio, né? O dinheiro não é de graça. R$ 85.714 por mês, porque nós estamos falando de 1%, o juro Brasil. Quando a gente fala do payback, o investidor que colocou esses 100 milhões, ele quer os 100 milhões de volta, não só os juros. Nós temos que pagar o principal. Se a gente considerar um payback ali de aproximadamente 60 meses ou 5 anos, eu coloquei só enfim, isso vai nos dar mais 142 mil reais por mês. O total nos sanitários, vestiários, é 453 mil reais por mês. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque em tudo que a gente faz, em todas as atividades, temos custos invisíveis. A área onde você está sentado, não apenas o móvel, o telefone, a cadeira, a poltrona, o carpete, a tinta na parede, a manutenção, o arzinho condicionado soprando, a luz em cima, com os critérios todos de ergonomia e iluminação necessários, tudo fiscalizado, tudo auditado. Tudo isso custa invisível. Sistemas, a licença do Office, a empresa tem que ser oficial, né? Mas todos os computadores têm a licença do Windows, do Office, do antivírus, né? Nós temos o cara lá do TI cuidando da segurança cibernética. Tudo isso custa dinheiro. Então tudo isso é custo. Os custos estão em toda parte. Eles são visíveis ou invisíveis, muito mais do que fixos e variáveis. Essa abstração que eu fiz com o banheiro, 453 mil reais por mês. Né? A gente está falando de mais de 5 milhões por ano, uma grande empresa, no banheiro. Então, gostaria de falar sobre isso hoje para vocês, para que isso fique bem gravado, a gente tem isso em mente. Espero que vocês tenham gostado.